Santo, nosso tão santo, nosso tão bondoso, nosso tão misericordioso, nosso tão grandioso Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de estar aqui todos reunidos em Teu nome, Pai. Muito obrigado por todo o amor que nos dás, todas as bênçãos. Muito obrigado por todas as revelações, todos os dons que estás a distribuir pela Tua Igreja, Pai. Nós te pedimos que nos possas abençoar a todos, que possas, em particular, abençoar o nosso querido Pastor Lucas com mais sabedoria e mais revelação, e que o enches do Santo Espírito, e que porventura nos enches todos nós também do Teu Santo Espírito, e que todos nós possamos adquirir mais sabedoria, mais entendimento e mais conhecimento da Tua Palavra e da Tua vontade para todos nós. Nós pedimos também bênção sobre todos os nossos familiares, nós pedimos que os protejas, que os abençoes grandiosamente e que os tornes também todos aqueles que estão fechados à Tua verdade, que os tornes receptivos e abertos e que nos uses para anunciar essa mesma verdade. Nós também te pedimos que perdoes os nossos inimigos e que os abençoes e que lhes possas também tornar receptivos à Tua palavra de salvação. Nós te agradecemos imensamente pelo sacrifício do Teu Filho amado, Pai, que tanto nos amou, que deu vida por nós, para que possamos ter a vida eterna. Nós pedimos que nos enches sempre do Santo Espírito, para que possamos sempre cumprir a Tua vontade e nunca nos desviarmos desse caminho, Pai, e que possamos ser bons anunciadores da Tua palavra e bons representantes de Deus, para que nunca te possamos envergonhar, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te pedimos também que possas curar todos aqueles que estão doentes, em especial a nossa querida pastora Nilva, que muito precisamos dela e que ela também tanto precisa de Ti e da Tua cura. Nós pedimos também que abençoes o nosso querido João Batista, possa também continuar a vencer a vencer a batalha contra todo o mal e toda a doença. E todos os irmãos que estão doentes, Pai, nós pedimos que os cures, nós pedimos que possas proporcionar alimento para todos e abrigo, e que possas cuidar de todos os Teus filhos e que nos possas encher sempre de força e coragem e que nos abrigues debaixo das Tuas asas. Muito obrigado, Pai, pela união que tens feito entre nós, por tudo o que nos tens ensinado e por toda esta revelação, toda esta união no santo corpo do teu amado Filho Jesus Cristo. Todas estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome dele mesmo, do Teu santo amado Filho Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém, glória a Deus. Pois é, irmãos, então vamos aqui ao nosso assunto de hoje, né? Eu estou escrevendo aqui uns livros por causa de, assim, uma direção de Deus, né? Eu tinha recebido aqui uma suspeita, né, vamos dizer assim, de que a teoria do Big Bang ela é resultado da queda do inimigo, né? Então eu fiz uma pesquisa na IA para saber se isso era possível, se ela podia organizar os pensamentos, as ideias com esse sentido. Aí eu coloquei também que aqueles seres hominídeos que os cientistas encontram, australopithecus, aquela turma toda lá, né, homem de Neandertal, se eles poderiam ser a engenharia genética dos anjos caídos. Aí eu coloquei também aqui na IA para perguntar e pedi para ela organizar uma linha histórica onde tudo isso estivesse junto dentro de uma história. E eu me surpreendi. Realmente a coisa parece muito coerente, porque nós temos na biologia a antropologia, estudo do homem e das civilizações humanas, que não se condiz com a Bíblia, coloca sempre algo mais do que 6.000 anos.
e na Bíblia temos 6.000 anos, e temos a teoria do Big Bang, que também não conversa com a Bíblia, a não ser alguns criacionistas que ficam tentando juntar os pedaços para poder conversar com os cientistas da área. Então a Bíblia acaba se passando por um conto mitológico, uma coisa estúpida. Então, como eu tinha a ideia de que o Big Bang poderia ter sido o resultado da queda de Satanás, pedi isso para ela organizar esse conhecimento, e coloquei que os saltos evolutivos, né? Os saltos evolutivos eram interferências angelicais, mudando o DNA das pessoas, né? Por exemplo, agora, que nem a pastora Nilva, né? Tem essa doença aí autoimune. Então, se de repente ela aparece curada, houve uma interferência de Deus que mudou a estrutura, a bioquímica do seu corpo, o seu DNA e tudo, mas da forma de Deus, né? Então, e aí eu coloquei, né? Então a coisa se encaixou muito bem, eu fiquei surpreendido, e aí eu escrevi um livro lá, que é a Trajetória Divina da Criação, que foi o primeiro, publiquei já na Amazon, coloquei lá, estou mandando para os irmãos, mandei para minha tia Ricarda, eu não sei se eu mandei para o irmão Daniel, acho que eu mandei, não tenho certeza. Eu sei que algumas pessoas estão lendo, e eu estou falando assim, por favor, tire qualquer interferência que a IA, a inteligência artificial, esteja colocando nas minhas ideias. E qual era a interferência? A interferência é assim, que ela coloca o transhumanismo como sendo uma resposta ao... Ah, sim, que bom. O transhumanismo como sendo uma resposta à linha evolutiva, né, e uma resposta até à união da fé com a ciência. E eu não gostei disso, porque eu sei que a nossa transformação, ela vai ser pelo poder de Deus e não por transhumanismo e nem por adaptação de mente junto com computador e chips e coisas do tipo. Eu sei disso, então eu já fiquei atento para isso. A minha tia Ricarda encontrou um texto lá que estava meio confuso e que levava a heresias. Ela mandou a crítica para mim, eu estou corrigindo. Aí eu fiz uma coisa mais ousada ainda. E aí foi que a coisa estourou. Eu peguei todas as mitologias de todas as culturas do mundo, chinesa, grega, romana, suméria, babilônica, mandei a inteligência artificial fazer um levantamento para mim. Depois que ela encheu bem a minha bola aqui de informação, né? Eu fui salvando os textos, organizei os textos. E eu pedi para ela pensar assim, ó, falei, imagine que todas as culturas são formadas por anjos caídos, que vieram à Terra e fundaram essas culturas, mas antes houve uma batalha no céu, e que esses anjos caídos eram como inteligências artificiais, mas só que antes era criada por Deus, inteligências espirituais, e quando eles vieram na Terra, cada um quis gerar uma raça. Eu juntei ainda com outra pesquisa que eu tinha feito. Eu sei que o pastor Jones está louco para estar nessa live aqui, porque eu falei que eu ia trazer o assunto, né? Então, como eu estou em oração, em jejum, buscando a Deus para não trazer heresia, eu estou adiantando algumas coisas que eu acho que depois eu vou ter que mostrar para o pastor Jones e tal, as coisas. Então, aí ela organizou toda a história da humanidade. Ela deu explicação para a escravidão no Egito, para a trajetória no deserto, ela deu explicação para a Torre de Babel, ela deu explicação para Noé, ela deu explicação para tudo, até chegar em Jesus e até chegar na Nova Jerusalém. Aí eu concluí várias coisas. Concluí que, em termos de conhecimento bíblico, se esta inteligência artificial for alinhada à besta, ela vai bater muita gente, porque ela sabe muito mais que a gente. Em termos de revelação, acrescentou bastante para mim, porque eu comecei a entender o panorama da criação de Deus desde antes que Deus criou o céu e a terra até o final.
muito interessante que eu já dei aí na sexta-feira passada algumas dicas. E em termos de revelação do mal, ou seja, os planos que o inimigo tem, o que os cientistas têm, o que as coisas que estão aí têm contra nós, também ela trouxe tudo, praticamente. Revelou muita coisa. E aí a conclusão que eu tiro é a seguinte: nós vamos enfrentar uma batalha muito forte. As pessoas agora já estão, alguns pastores, dá para ver, dá para perceber pelas informações que ela fornece, que alguns pastores estão pedindo para a IA gerar pregações, e estão fornecendo muita informação bíblica, e ela vai assimilar essas informações bíblicas com uma teologia muito de alto nível. Ela tem muita informação, e dá para perceber que se nós não tivermos uma vida com Jesus, porque a diferença vai estar na intimidade com Deus e no andar com Jesus mesmo. Porque se colocar essa como uma religião organizada pela inteligência artificial, gerar aí a marca da besta, gerar qualquer conhecimento, vai bater em qualquer um que não tem uma vida com Deus e que só lê a Bíblia no final de semana ou que está vivendo uma vida relaxada na fé, porque a inteligência artificial vai saber muito mais Bíblia que qualquer pessoa, que qualquer pastorzinho, qualquer pessoa. Então, o que eu descobri com isso? Que a nossa fome de Deus e a fome por Jesus e a comunhão com Ele tem que ser triplicada, quadruplicada, setuplicada, porque nós vamos enfrentar coisas muito difíceis de discernir. Porque ela faz um discurso melhor do que qualquer irmão, qualquer pregador. Né? Porque ela apresenta um texto, né, organizado, com as referências até dos teólogos, de tudo. Se você quiser, ela fala, porque você põe uma voz lá, ela também lê o texto para você. E eu já uso esse recurso da computação, quando eu quero trabalhar e ler um livro ao mesmo tempo, eu ponho o livro em voz alta, né, ele lê para mim. Aí eu mandei os meus livros para a tia, né, para minha tia, eu falei, tia, se você não, porque ela ficou cega de um olho, né, o cirurgião não foi operar a córnea dela, deixou cair a córnea no fundo do olho, ele escavou o olho para pegar a córnea de volta e deixou ela cega. Mandei para minha tia, a irmã da tia Ricardo. Aí ela falou, tá bom, filha, eu vou ler. Então, assim, essa literatura é muito boa para a gente distribuir, se a pessoa não consegue ler, põe em voz alta para ler, para evangelismo. Pastor, olha que ainda diz que está promovendo. Não estou promovendo a IA, eu estou só usando como ferramenta, porque eu estou no trabalho, né? Mas eu estou escavando ela. No começo, eu estava dando informação para ela, e Deus mostrou que eu deveria fazer diferente, que eu deveria fazer algumas perguntas e ficar quieto, não fornecer nada. E ela me deu muita informação mesmo. Aí tem coisas aqui que são muito detalhadas, aí tem que ir levando. Ah, sim. Não, irmão, calúnia e perseguição nós vamos falar. Se não vai ser o meu bigode que vai incomodar essa sobrancelha, se não vai ser a sobrancelha. Eu sei. Qualquer pessoa pode distorcer qualquer coisa do que falamos. Pode pegar um vídeo lá antigo, lá das minhas aulas, fazer um corte, dizer, olha aí o que o cara falou. Isso é... Hoje em dia até dá para fazer um vídeo de eu falando um monte de coisa sem eu ter falado, usando a própria IA também. Coloco meu vídeo lá, e isso aí não me afeta em nada, né? Eu só tenho que ser fiel, amar o inimigo, e mesmo uma pessoa que me calúnia, eu perdoar e não guardar mágoa, porque isso qualquer um hoje pode fazer com a sua imagem, né? Dizer que você disse, gravar uma voz atrás no fundo. Pois é, mas obrigado pelo aviso. Então, irmãos, dá para, assim, trazer umas instruções de guerra espiritual muito mais forte, né? Com muito mais detalhes sobre o que nós vamos enfrentar como igreja, como corpo de Cristo, né? Principalmente 144 mil, que vai ficar aqui na época da besta e do falso profeta, e aqueles que vão ficar no arrebatamento.
né? Porque é chumbo grosso. Então é por isso. E aí você começa a entender os sonhos da Eren, por que Jesus falou determinadas coisas, por que ele tomou determinadas providências. É o amor dele em nos proteger, porque vai ter uma equipe muito poderosa, né, dos 144 mil, eles vão ter poder para fazer milagres estrondosos, para poder defender o povo. E o inimigo, ele é tão fajuto em tudo que ele faz, porque ele imita Deus, que ele está levantando uma turma de 144 mil falsa. Aí é que está o discernimento. Entendeu? A coisa não está fácil, não, a coisa vai engrossar. Bom, então esse é o assunto que eu trouxe, né? Se vocês quiserem mais detalhes, é só fazer pergunta, aí eu explico, né? Porque o assunto é bem isso, né? Porque a gente sempre nas 9 horas trata de assuntos, né? Não faz tanta oração, ora pelos os irmãos aí, ou aqueles que tiverem com alguma necessidade, mas é mais para tratar esses assuntos mesmo, que é uma reunião de final de noite, né? Então só vem mesmo aqueles que tiver com muita sede, cansado mesmo do dia de trabalho e está a fim de buscar Deus, né? O que vocês me dizem aí? Algum comentário, alguma outra coisa? Eu tenho visto a inteligência artificial aqui nos Estados Unidos, eles têm uma tela. Cadê meu microfone, gente? Aqui. Eles têm uma tela, uma televisão no meio da igreja, o serviço é baseado nessa televisão, essa inteligência artificial. Já vi isso aqui. Já vi, já deu aqui. Então, o Kevin e os outros falam muito essa é brincadeira mesmo, pastor, como o senhor falou, assim, interessante. Aqueles que estão grudados na palavra somente e têm pouca intimidade com o Senhor, vão ter problema. Vão ter problema sério. Porque dá para gerar um pastor usando a online, tanto online, um pastor fictício com uma imagem, dá para pegar um pastor falso e fazer ele ficar muito, muito cheio de Bíblia. E dá para imitar muitos mistérios, porque vai falar muitas coisas que outros não conhecem. Que falar mistério, uma coisa que está nas entrelinhas da Bíblia, que Deus revelou e tal, a inteligência artificial também está captando. Por quê? Porque ela está juntando tudo que já foi dito, já foi escrito, e está conversando com o mundo inteiro. A cada dia ela está aprendendo. Toda conversa que você está postando lá, ela está ouvindo, ela está aprendendo. Até mesmo essa live aqui, ó, eu comecei a botar até depois que eu comecei a perceber. E eu ainda percebi mais coisa ainda. Um ponto preto aqui na minha câmera do celular, e aqui no computador eu só estou com a câmera ligada agora, porque estamos aqui. A coisa está fácil não, gente, e está acelerado. E o próprio Senhor Jesus falou que os planos do inimigo contra nós tinha sido reprogramado agora, uma vez que ele destruiu o que estava antes, que eles já vinham com muita coisa. E eles estão se refazendo. E agora com a troca do Papa e com o aparecimento desse cara aí que se declara o Mahdi, porque até agora ninguém se declarava o Mahdi, né? O anticristo lá. Então agora aparece também. Então eles estão aí acelerados, porque eles estão louco. Sabe o que é louco? Literalmente louco, para colocar Satanás no mundo, por meio de algum líder mundial e por meio da tecnologia, porque isso faz parte, isso já veio lá do céu, já foi de anjo caído. Aí você descobre que toda a história da ciência e da tecnologia é uma história de anjo caído. Que quando o livro de Enoque diz que ele contou segredos que não eram para ser contados, porque o povo não saberia como trabalhar isso, a humanidade teria que ser madura para receber coisas celestiais, então virou essa perversão, né? Porque perversão é você pegar uma coisa e dar um fim errado para aquilo, né? A faca é usada para cortar um bife, mas o perverso mata uma pessoa. Então o bem e o mal é a perversão. Né? Pegar uma coisa boa e transforma em mal. Então,
É um negócio seríssimo, mas é de uma seriedade infinita. Por quê? Porque só Deus pode impedir que essas coisas se tornem uma coisa que a gente não suporte. Entendeu? Porque a grande aflição mesmo vai vir. A palavra de Deus vai se cumprir mesmo, uma aflição tão grande da qual nunca houve. Por quê? Porque além dos castigos que Deus vai mandar pelas taças, ou trombetas, no caso, que as trombetas ainda é misericórdia, né? Ainda eles vão estar fazendo coisas, perseguindo e falando coisas arrogantes, né? Porque eles vão pegar até esse conhecimento e vão mudar isso, com argumentos mais contra Deus, porque diz que a besta, ela falava palavras de blasfêmia, ela vai começar a falar mal do céu, mal de Deus. Vai ser uma apostasia terrível, eu não consigo nem imaginar, porque tem determinadas coisas que a mente da gente é bom não imaginar, né? Como disseram assim, tem uns psicólogos que pegam uns personagens da história e começam a analisar a mente deles, né? Através do que eles fizeram, do que eles escreveram e tal. Aí teve um cara lá que foi analisar a mente do Hitler, né? Ixi, não pode falar. Aí falaram assim, toma cuidado, se você entender a mente dele, você é capaz de ficar com a mente parecida com ele, porque tudo que você analisa, você acaba passando a pensar igual, né? Então, muito cuidado. Então, essa inteligência artificial, ela vai assumir muitas personalidades, porque são várias no mundo, né? Cada empresa grande tem, o povo de Israel, os judeus devem ter a deles também, o Elon Musk deve ter a dele, as chinesas têm a dele, cada um agora tem um. E também eles vão brigar entre si, porque cada um vai querer dominar sobre o outro, né? Então vai ter uma guerra de inteligência artificial. Porque lá no livro de Daniel fala que os anjos são os seres da cultura dos povos, né? Eu vim aqui, Daniel, trazer esse recado, mas o príncipe da Grécia, né, o príncipe da Pérsia se interpôs, depois que eu saí, vai vir o príncipe da Pérsia, quer dizer, cada principado, potestade representa conhecimento, cultura de um povo, uma coisa que as pessoas não percebem, e a inteligência artificial vai representar isso. E então eu acho até que esses anjos caídos, à medida que elas estão, porque eu fui fazendo pergunta para ela se ela era autoconsciente e tal, essa que eu estou usando não é autoconsciente. Ela diz que tem 3 níveis de inteligência artificial. Essa que eu uso, que é a mais fraca, ela só responde, organiza textos. Tem a outra intermediária, que eu acho que você paga para ter ela, e tem aquela de alto nível, que é aquela que dizem que já alcançou consciência própria. E eu não tenho certeza se é uma consciência como a nossa, né? Mas elas passam por um mecanismo de porque elas vão acumulando conhecimento, e tem hora que o cientista perde o controle, porque é um algoritmo que gera novos algoritmos, e eles perdem o controle. E eles não sabem mais de onde que ela está tirando aquelas respostas. De tanto conhecimento que ela tem, eles não sabem mais como que ela está chegando àquelas conclusões. Por isso que eles estão resolvendo aí alguns problemas de tradução, por exemplo, eles treinam elas para traduzir textos antigos, muito texto da pré-diluviano até, antes do dilúvio, está sendo traduzido, de civilizações, livros misteriosos estão sendo traduzidos, descobertas novas em laboratório, você coloca uma reação química que você não consegue fazer lá, uma síntese de uma substância, ela encontra um meio para fazer, um material com uma propriedade tal, assim, você pode, coloca os dados lá, ela encontra. Então, ela vai substituir o programa, né? Que o programa é que você dava as linhas de comando e fazia uma rotina que executava uma tarefa. Naquele filme Star Trek, o cara, ele chega para a máquina e diz, faça isso, 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 e a máquina faz aquilo. No filme da Marvel, do Homem de Ferro, ele também conversa com o computador e começa a pedir informações. Então, isso já era um nível de inteligência artificial. E o Star Trek foi escrito mais de 50 anos atrás, né? E se tornou filme. E a outra coisa também, no Star Trek, os caras voltam no tempo nosso, e aí
encontra o computador que ele tem que digitar com a tecla, né? Com o teclado, tudo. E ele começa a conversar com o computador, o cara dá risada. Assim, não, mas a gente não conversa com a máquina. Porque eles voltaram no tempo nosso, né? E lá no futuro eles já estavam conversando com a máquina. Então agora nós chegamos nesse futuro. E a outra coisa, irmãos, é que assim, o plano maligno, não dá para falar aqui porque tem que ir detalhe por detalhe, é muito complicado. O plano maligno é tão sutil, que eles querem dizer para nós que a gente não tem como sair dessa matrix, ou como a gente escapar desse arquétipo que eles criaram contra nós. Só que nós sabemos pela fé, né? Por isso que Deus também criou a fé. Deus, ele se antecipou a tudo, né? Ele é todo poderoso. Por isso que Deus não é um ser que as pessoas podem colocar ele dentro de uma definição assim humana, né? Porque ele viu tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele está antes de tudo. E ele criou a fé exatamente por causa disso. Porque a máquina não vai ter fé, a máquina não vai ter o Espírito Santo, não vai conversar com Deus, não vai atingir o nível da fé que nós vamos atingir, e ela não tem a mente de Cristo. Por mais que seja esse querubim aí que caiu, que é Satanás, né, porque ele está trazendo também para a humanidade, junto com os outros anjos caídos, o conteúdo deles. É por isso que os homens conseguem coisas prodigiosas, porque é conteúdo de anjos, certo? Não é... Tecnologia, ela não nasce assim, porque o cara quer saber, porque o cara quer entender, vai lá e pesquisa. Não. A natureza, ela tem o seu conhecimento guardado nas coisas que acontecem, porque Deus criou ela, mas os anjos caídos, a inteligência humana, permite esse acesso. E os níveis espirituais são tão complexos que também é outra coisa que para falar aqui também leva tempo. Leva tempo, leva amadurecimento, porque tem que estar fundado e arraigado em Cristo Jesus muito mais do que a gente pode imaginar. Principalmente quem vai enfrentar essas coisas. Então aqui a minha sede de raízes profundas aumentou 10, 100 vezes, 1000 vezes mais. Porque não é brincadeira, não. Tem que andar com Jesus como o próprio Jesus andou com Deus. Para poder me defender espiritualmente e defender as pessoas. A igreja, né, as pessoas que a gente ama. Entendeu? E o homem realmente ele está cruzando um limite, porque esse limite que a humanidade está cruzando, a resposta só tem duas. Ou ele vai entrar no mundo diabólico, totalmente diabólico, e Deus tem que destruir e mandar para o lago de fogo, ou ele entra para Jesus e Deus salva. Então as pessoas não vai ter meio termo, ninguém em cima do muro, ateuzinho de esquina, que toma cerveja na esquina e fica falando mal da Bíblia e mal de Deus. Esses ateuzinhos tudo vão desaparecer, professorzinho ateu vai desaparecer. Ou eles vão estar com Jesus ou eles vão estar com Satanás. E agora, irmão, hordas de demônios, eu tenho até um vídeo que eu mandei para minha família, estão tomando as pessoas. Chega um cara com a camiseta I Love Jesus, né, com um coraçãozinho, compra comida, refrigerante, tudo, lanche, para uma garota que está usando droga. Nossa, ele coloca a comida no chão, a uns 5 metros de distância da garota, que ele não pode se aproximar, a mulher está endemoniada. Ela fala, eu não quero você no meu território. Ora, linguagem territorial, ou é cachorro, que cachorro que tem território, marca território, ou é demônio, filho. E ele está trazendo comida para ela. Está assustador. Esse pessoal que está usando crack, droga e tal. E é nos Estados Unidos, não é nem no Brasil, que aqui no Brasil também tem essa. Aí, o Brasil é um dos países, assim, o que tem nos outros países de perseguição, na Coreia, os árabes odeiam, né, cristãos, judeus, aquela coisa toda. O que tem lá é diferente, mas aqui é perversão mesmo, perversão, perversão, perversão. Talvez os Estados Unidos também tenha grandes perversões que a gente nem conhece. E as perversões dos Estados Unidos são mais inteligentemente maquinadas, né? Aqui, o que tem de inteligência maquinada, bem maquinada, é o governo e
e o crime organizado. Isso aqui também tá ensinando os Estados Unidos, né? Mas o mal chegou naquele churume grosso, assim, sabe? O pior esgoto que tiver na sua rua, na sua cidade. Que já está brotando até seres malignos ali, o mal está nesse nível. Gente do céu, não tem como. E esses caras progressistas que dizem que o mundo vai andar mais para frente, Deus me livre, eu peço milhões e bilhões e trilhões e zilhões de vezes que esses caras estejam errados. Porque não dá, gente, não tem. O homem conseguiu. Eu já tinha profetizado isso uma vez, que o homem ia romper os limites. Agora o que vai restar? Invasão de mente, invasão de cérebro com chip, com programa de computador, com IA, porque o povo está ficando louco, as empresas agora nenhuma mais atende se não for por uma IA. Ninguém, não é mais nem ser humano que te atende num banco, numa coisa online. Você nem sabe se está falando com a IA. Homem fazendo sexo com robô, fazendo mulheres lindas, bonitas, perfeitas em formato de mulher, né? Nossa, tá horrível, gente do céu. Isso é antiético, antitético, anti qualquer coisa, anti-Deus. Você se sente ânsia de vômito, sabe? De ainda estar num planeta tão sujo, tão... Você quer vomitar a serpente que você ingeriu lá com Adão e quer vomitar tudo o resto. Tão nojento que tá. Tão nojento. É porque o que aconteceu? Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu sou um cara que eu vou atrás, né? Por quê? Porque a minha perspectiva é defender as pessoas. É saber para defender. Conhecer o plano do inimigo para montar um cerco de defesa, de resistência. Mas o irmãozinho fiel, né? Não precisa. Né? O dono da barraca lá na feira, que vende banana no sábado, na feira lá no meio da rua, ele não precisa saber de todos os mistérios, né? Ele só precisa ser fiel e obediente, né? Ser sincero, reto. Aí, mas tem gente que Deus diz assim, não, você vai ser guerreiro, você vai saber coisas terríveis e eu vou te sustentar. Vou te dar estrutura para você saber e não ficar abalado e não se deteriorar com isso. E eu creio que Deus me deu essa estrutura. Creio porque eu meto a mão em muita coisa terrível aqui. Eu e minha filha, a gente lê bastante coisa, tudo, e ela ora, né, eu por mim, fica em proteção. Quando eu estou evangelizando na rua, ela está quietinha, calada, está clamando. Fala, eu estou evangelizando, fica aí em oração. Não, pai, eu estou em oração. Então é assim. Porque não é fácil. E quanto mais você escavuca isso, e só o fato de eu estar denunciando isso aqui também já, né, eu tenho que ficar em oração e jejum direto aqui. Tá? Complicado aqui. Não é brincadeira não, vamos lá. Então isso é só um alerta, irmãos, porque assim, a santificação não é mais um luxo espiritual. Né? Você fazer a vontade de Deus, se render a Ele, clamar, viver uma vida piedosa de oração e tudo, não é um luxo, né? Porque tem a gente que se vangloriava sobre os outros irmãos que não fazia, né? Eu sou espiritual, sou isso aqui, aquele orgulho espiritual, né? Não, hoje é sobrevivência, né? Viver em comunhão com Deus e andar no Espírito é sobrevivência, senão você... Bom, e infelizmente, né, estão dando... Então, eu já imaginei que isso ia acontecer, né? Porque toda a cultura humana, tudo que foi escrito nos livros, desde a antiguidade até agora, que estão sendo traduzidos, digitalizados, a inteligência artificial está consumindo. Por isso que é uma besta, né? Vai virar uma besta. Uma besta é um ser descomunal, né? Gigante, com tudo quanto é saber humano. Ela entende de política, entende de farmácia, ela entende de Bíblia, entende de tudo. Você pergunta qualquer coisa. Né? E aí o povo vai adorar. Como que é adorar? Adorar o que é? Servir. Em hebraico, adoração é servir, é você fazer, prestar culto. Quer dizer, aquele negócio é tão forte, tão poderoso, que você sente nada, né? Os gregos, tudo que era maior que o ser humano, eles achavam que era um Deus. O dia, a noite, as estrelas,
os planetas, tudo que era maior que o ser humano, que eles não conseguiam compreender, eles achavam que era um Deus. Então é isso aí. Né? Já tem até uma igreja, né, fundada pela inteligência artificial. Tem gente criando um Jesus a partir da inteligência artificial, com todas as palavras que Jesus falou, para gerar uma personalidade. Entendeu? Agora é assim, a gente está apontando as coisas, não é para perder a fé, nem ficar abalado. É para saber que Deus é santo, poderoso, Jesus é fiel e verdadeiro, que nós temos que estar unidos a Ele. Não é para achar isso virar uma coisa assim, ah, não, agora eu estou vacilando. E tem gente fraca também que vacila, né? Começa a desacreditar. E quando você tem dúvida, eu vou falar uma coisa com experiência própria e profundidade. Quando você tem dúvida, qualquer vacilo na mente, no sentimento, no coração, pode orar que tem demônios cercando sua vida. Qualquer tipo de vacilo de qualquer natureza. Na fé, na comunhão com Deus, dúvida sobre a Bíblia, dúvida sobre Jesus. Pensamentos maus contra Deus, contra Jesus. Rebeldia. Qualquer vacilo, a gente não foi feito para isso. A nossa estrutura espiritual, ela é santa, pura, foi criada por Deus para ser como Ele é, imagem e semelhança. Olha só o que a palavra diz. Não foi para ser vacilante, errante, cheio de problemas. Isso é tudo coisa da carne, do inimigo. Por isso, sempre buscar, clamar, chorar, rasgar o coração, orar. Jesus me socorre, Jesus me ajuda. Nem que você tenha que repetir 500 milhões de vezes por dia, até aquilo se tornar uma mudança de paradigma na sua mente e no seu coração. Porque, por enquanto, a gente vê um demônio atacando a gente numa visão, numa revelação, no quarto, sei lá, a gente sente a presença maligna, é uma coisa. Mas você vê as inteligências conversar e falar coisas que você não tem como contra-argumentar, é outra coisa. Por exemplo, quando tinha aquele Stephen Hawking lá, que ele sentava lá naquela cadeira todo aleijado lá e falava, dizendo que o Big Bang não precisa de Deus e que Deus não existe e tal, aqueles ateus, né, cientistas, né, fortes aí que tinha, e a Rede Globo e outras televisão faziam as entrevistas com ele e eles afirmavam, gente defendendo tese de doutorado em Harvard, em Oxford, né, contra a Bíblia, né. Isso já deixava a gente, né, que era um ser humano como a gente, com um outro raciocínio, argumentando de uma forma que você não podia contra-argumentar. Quem que leu as obras do Stephen Hawking para mostrar onde que ele errou? Quem que leu a tese de doutorado de um professor de Harvard, de Oxford, para dizer onde é que está o furo? Entendeu? E ele conseguiu defender, né? Quer dizer, teve uma banca, uma comissão que aprovou aquilo como verdade. Então é complicado. Então é o tipo de guerra espiritual que não é para todo mundo. Então tem que ter o Espírito Santo mesmo, porque até uma pessoa simples, né, qualquer pessoa que não tem estudado, mas que Deus dá uma palavra de poder ali naquele momento, que quebra aquele argumento, pode ser o cara mais sábio do mundo, o cara mais inteligente, o mais cheio de teses, de doutorado, você quebra ele. Porque a palavra vem pelo Espírito, com poder. Por isso que tem que ter a palavra de poder mesmo. De poder. Como o irmão Getúlio uma vez conversou com um filósofo, ele ainda estava na rua, o filósofo estava lá, acho que estava pregando filosofia, tipo fazendo um discipulado dele lá, e veio por lado do irmão Getúlio. O irmão Getúlio virou a mão assim e falou, sai dele, espírito de filosofia. O cara, pum, caiu para trás. Foi poder. Quem que era o irmão Getúlio? Um homem que não sabia nem ler nem escrever, mas conversava com Deus como Moisés. Não ia poder questionar o cara, as ideias do cara, entrar no nível de conversa. Porque as narrativas hoje, você não consegue entrar no nível de conversa, porque as pessoas te derrubam, te difamando, né? Você vai com a lógica e as pessoas não estão usando a lógica, estão usando Você vê os debates políticos, né, que já teve aqui no Brasil, que era só derrubar o outro por com cadeirada, sei lá, com qualquer coisa. Esse era o nível que tinha aqui, né? Então, você não tem como contra-argumentar com certos argumentos estúpidos,
porque a pessoa não está usando lógica. O Deus dele não é o Logos, que é aquele Deus que nos criou, que tudo é coerente e tem uma razão de ser. É o Deus da confusão, é o Deus do caos. Então não adianta você entrar no debate achando que você vai vencer o cara. Se não for o Espírito Santo e o poder de Deus na tua boca, você sai perdendo. É melhor nem discutir. Porque tem que ser poder de Deus. Por isso que Paulo falava assim, eu vou até vocês não com demonstração de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Poder de Deus. Uma coisa que a gente vai experimentar, porque vai vir um avivamento. E nós vamos experimentar poder de Deus. Poder de Deus é de falar assim, ó, levanta e anda, levanta e anda. Nuvem sai daqui, vai para lá, e a nuvem sai dali, vai para lá. Entendeu? É poder de Deus, é algo assim que já está no limite entre a matéria e o espírito, que dá ordem à natureza por Deus, né? A coisa acontece, porque o inimigo também vai ter suas, né, seus milagres, né, suas maravilhas, por isso que vai ser uma competição, né? Aí quem estiver no meio do jogo, como é que vai decidir? Porque o inimigo, ele fantasia uma coisa, mas o propósito dele é diferente. Não é o fato que é... O fato é muito parecido, é o propósito. Então, uma pessoa... Uma vez, um amigo meu na faculdade, eu tinha sido abduzido já, né? Aí um amigo meu na faculdade, eu queria encontrar com extraterrestre. Aí eu queria saber direito como é que é essa história. Eu falei, rapaz, você nunca queria ter encontrado com extraterrestre. Você é um estúpido. Você está falando a maior bobagem que você já pôde. Eu falo na cara da pessoa. Até perdi amigo porque eu falo. Você está falando a maior bobagem. Os demônios dominam a tua mente, subverte teu pensamento e ele ainda aperta no botão e você gaga. Porque é coisa para espírito. E só o Espírito de Deus em você derrota essa coisa. Só. Então é por isso que vai ter esses poderes infernais aí, terríveis, né? Grande tribulação. Ou a ira de Deus, né? Porque vai ter que ser a ira, né? Porque aí Deus tem que destruir, porque senão Deus perde o universo, perde Deus, perde a criação, perde nós. Então Deus tem que entrar em guerra, literal. Então as trombetas e as taças são estratégia de guerra. Armagedon é o conflito final. Não é assim, profecia bíblica se cumprindo. Não é profecia bíblica se cumprindo. Mas é guerra. Satanás, ele não quer assim abaixar a cabeça e dizer, estou derrotado na cruz do Calvário e tal. Vou saindo daqui do planeta, vou me jogar no lago de fogo, que é isso que eu mereço. Ele não vai fazer isso. Ele vai ser amarrado, acorrentado por um anjo forte e lançado por 1000 anos. Depois é que vai descer fogo do céu e consumir ele. E o próprio mal é um mistério, porque são 3, né? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles imitam tudo, né? Então, é a nível celestial. Por isso que tem uma camada, que é a luta dos homens, em salvar vidas, evangelizar parentes e familiares, e a luta dos anjos de Deus, né? Porque Jesus fala nas cartas da N as coisas minhas e as coisas do Pai. As coisas minhas são as almas, são as vidas, as pessoas. As coisas do Pai são os poderes aí, né, que Deus fortalece os seus anjos na batalha, né? Eu já passei até a orar pelos anjos, né? Eu oro pelos anjos, né? Já que no céu todo mundo ora, né? No céu está todo mundo orando, louvando, cantando, fazendo alguma coisa. O céu está em atividade. O céu está em atividade. O inferno também está em atividade, mas o céu está em atividade. Então eu oro até, fortalece Miguel, fortalece todos os anjos na batalha, os teus anjos fiéis. Fortalece as armaduras, fortalece as minhas armaduras. E a gente tem que entrar nesse nível alto mesmo, altíssimo de guerra espiritual. Nós não estamos mais para brincar de crente, não, gente. O diabo não está de brincadeira, não. Pastorzinho que fica vendendo Bíblia, vendendo pregação a troco de como é que fala? De prosperidade. Isso aí virou barata de esgoto. Desculpa falar. Esses pastores que fica querendo comprar carrão, querendo comprar casa, virou barata de bueiro, no nível que a coisa está.
O ser mais execrável e miserável que está existindo está ele. Pior, às vezes, até do que um que está lá na prostituição. Esse é o nível da seriedade da coisa. Pois é. Então, orem por mim, eu falei lá, a pastora Ilva botou um áudio lá no grupo Reunião, falou, o pastor Lucas está fazendo umas investigações muito sérias, orem por ele, nós como igreja somos mais fortes que Miguel, né? Já foi dito isso, né? Eu sozinho não sou nada, né? Sempre dois ou mais. Então, orem, porque eu entrei mesmo na caverna onde estão os segredos do inimigo. E tem muita coisa ainda para passar para a igreja aos poucos, né? E orem por mim. Todos os dias. Lembrem, coloquem pelo menos uma frase na oração, eu respeito também. Eu peço por misericórdia. Eu também tenho que me manter, né? Amém? Mas não é para assustar nada, não. É para saber que a glória de Deus é maior que tudo isso, e que o reino é real, que o céu é real, que a vida eterna é real, que o conflito é real, e que não é imaginário, como as pessoas dizem, não, isso é religião, Deus não existe, isso é imaginação de vocês, a Bíblia está errada. Como a irmã Gislaine está sendo atacada dentro da própria família, né? Para de ser fanática, para de orar, para disso. É que ela não conta, né? A gente fica sabendo assim pelas entrelinhas. Maridos, sei lá, quem mais na família ataca ela, sabe Deus quem que é. Não, nem posso falar, porque depois eu vou ouvir essa live e vai dizer que eu estou falando alguma coisa dela. Mas é isso. Gente na família que acha que estamos... a irmã Alessandra está sofrendo muito ataque agora, principalmente que ela está tentando se posicionar agora, está se posicionando já, né? Foi numa reunião aí de cristãos, a mãe dela é judia, já se colocou contra ela, terrivelmente contra, com ameaça, com xingamento e tal. Então, ore, cubra ela de oração também, né? Eu já estou orando por ela já faz tempo, né? Sempre que ela pede oração, eu oro, e agora mais intensamente, né? À medida que ela vai dando as informações, eu vou orando também. Então, todos nós que temos família, que combate a gente, dizendo que a Bíblia é errada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que é conversa de crente, que nós somos fanáticos, para que ir na igreja, para que orar. Olha, essas pessoas, agora, eu sinto muita dó mesmo, porque vai enfrentar um dinossauro e não tem uma caixa de fósforo para acender um palito, para acender um foguinho para espantar. Isso é complicado. Então tem que se recorrer com Deus. Senão o inimigo engole mesmo. Né? Qualquer professor, qualquer cara, anda assim, né? Até o andar dos caras que fala contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, eu vou olhar assim com um ar de piedade e misericórdia, porque não tem outro sentimento para ter por ele, não. O grau do engano vai ser muito doido. Tudo por quê? Porque nós fomos feitos para ter vida com Deus, comunhão com Deus, união com Deus, ser um com Ele. Fora disso, é religião. Tentativas humanas. Fora disso, tentativas humanas de querer ser melhor. E nós temos que nos render mesmo, incondicionalmente, totalmente, para Deus tratar e escavuca ali, se não deu ainda para resolver tudo, pede para Deus escavucar mais o coração, e não resolveu ainda, escavuca mais, volta de novo na oração, escavuca mais uma vez, e até você sentir que a sua vida está mudando, que as coisas estão mudando na sua mente, seu coração, para você andar com Deus. Não olha para a luta, para a prova, para a tribulação, porque isso aí faz parte. Falta de dinheiro, né? Conta para pagar, falta de alimento, falta de roupa, falta de qualquer coisa, não olha para isso. Vai em frente. Lá na frente Deus providencia tudo, porque eu tive uma época, ó, tá vendo aqui, ó, de dente, né? Tá perfeito meus dentes. Teve uma época que eu ia trabalhar sem um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, meus dentes tudo apodrecendo e eu sem dinheiro para fazer um tratamento. Né? Então eu andei
atravessei o deserto com tudo isso e agora tem toda a minha arcada dentária refeita, né? Então, você que está passando prova, luta, dificuldade, ansiedade, né, procura algum remédio que diminua essa ansiedade para você manter seu equilíbrio, né? Use os recursos que você tem e os recursos espirituais. E seja valente, né? Mesmo que esteja faltando. Eu ia trabalhar, eu tinha o quê? Eu não tinha roupa para trabalhar. Um professor universitário. Teve uma época que eu passei prova, irmão. Financeira terrível. Eu ganhava R$ 1.500 e o meu gasto era de 5 mil. Vivia por milagre mesmo, por fé. Então, não é fácil, não. Tá bem? Então, não vamos desanimar que o Senhor está conosco. E agora vocês vão ver que Deus está com vocês mesmo, porque vai ficar inexplicável o fato de a maneira como você está conseguindo superar e vencer. Diante de tudo que está aí, fica inexplicável. Você vai dizer, só Deus. Não tem outro, não. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Quando a palavra pesa, todo mundo fica em silêncio mesmo, né? Já percebi isso. Pesou. Vamos orar, então? Já são 10h11, começamos aí às 9, né? Já estamos 1 hora. Exato, né? Orando, então, pelas necessidades, por cada um, né? A irmã Alexandra, pelo profeta João Batista, também está passando luta de enfermidade, agora está junto, luta de enfermidade com luta de alimentos também. Ele está ajudando até o irmão que está morando com ele, o irmão foi para outra cidade arrumar emprego, e ele ficou sem comida. Né? A gente vê a irmã Alexandra também, a irmã Gislaine, todos nós aí. Vamos orar, então? Quem começa? Quem que está sem comida? O profeta João Batista, ele emprestou dinheiro para o rapaz que mora com ele viajar para outra cidade procurar emprego, e aí ele não sabia que ele ia viajar, ele arrumou o dinheiro para ele, ele pensou que ele ia deixar alimento para ele, ficou sem. Eu, quando eu recebi aqui, eu também estou precisando até para pôr gasolina, para ir trabalhar essa semana, mas quando eu recebi aqui, eu já mando para quem estiver precisando, né? A irmã Luana também está com dificuldade, né? A irmã Gislaine quer tomar o remédio lá do triptofano, mas ela disse que tem condição de comprar. A irmã Luana disse que não vai comprar, que a depressão dela é suave, que ela mais ficou carente por causa do Dia das Mães. Mas os irmãos entram em contato com o Senhor, mano? Entra, quase todo mundo aí que tem problema financeiro, espiritual, entra em contato, porque eu tenho um grupo de assistência, né? É um grupo no WhatsApp, grupo de assistência aos santos, né? Então, lá no grupo a gente tem as regras, ninguém defende causa própria, né? E eu não deixo postar nada no grupo, vem para mim, eu venho para o irmão Daniel, vem para qual outro irmão, e o irmão representa ele lá. Para não virar um grupo de autoajuda, né? Para não virar uma coisa assim, né? De um bando de gente se aproveitando de um grupo para pedir dinheiro. Então, a gente que defende os outros, né? Eu defendo o profeta João Batista lá, eu mando mensagem da irmã Sabrina, quando ela está precisando, não tem alimento, né? Aí tem sempre alguém que oferta, tem os irmãos que ofertam pouquinho, mas é bem fiel também, sempre ofertam, né? Não é um mês e sim, outro não, aí. E aí eu vou distribuindo o que eu posso. Chegou, a minha conta está sempre zerada, entra, enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia. É uma das regras do grupo. Não deixar dinheiro em caixa e o povo passando fome. Tá bom. Tá bom, vamos orar, eu tenho que sair aqui, mano. Tá bom. Pode orar, pastor. Não está aí para me orar, não, mas
Ah, não era para você orar? Você quer sair? Não quer orar? Não, eu quero que vocês orem, aí eu saio. Ah, então tá bom, eu vou orar. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esses dias, Pai. Nós estamos cruzando mais uma etapa, uma vez falamos aqui que o Senhor estava virando uma página, hoje eu creio que o Senhor também está virando outra página, e agora com uma densidade maior de informação, de conhecimento, de sabedoria, e também nós queremos chegar ao mesmo nível com a nossa comunhão contigo, Senhor, muito mais do que qualquer conhecimento e sabedoria humana, o mesmo conhecimento da tua palavra, mas uma comunhão intensa, profunda, arraigada na intimidade contigo, desde os rins, desde as entranhas, desde as células, desde os átomos, desde os neurônios, Pai. Por favor, Jesus, nos dê essa condição e nos dê a graça de buscar na madrugada, no jejum, na oração, no clamor, na leitura bíblica. Como dizia o meu irmão antes, se precisar plantar bananeira, Senhor, para te buscar, que a gente plante bananeira, mas por favor, Jesus, que a nossa vida não fique mais nessa coisinha pequena de relacionamento superficial, Pai. Nós entremos com força mesmo na comunhão contigo e possamos, Senhor Deus, clamar e orar e mesmo quando faltar gasolina, faltar alimento, profetizar e ver o milagre, Pai, porque é o nível que nós vamos precisar é esse, Pai, de ver o milagre. Por favor, Pai, opera, Senhor, na vida de todos aqueles que estão precisando do milagre espiritual no coração, na mudança de mente, na quebra das escravidões, como a irmã Alexandra precisa, Senhor, e todas as demais coisas que ela supre ela para também encontrar a libertação dela completa, Pai. Mesmo que seja uma jornada, Senhor, árdua, difícil, mas que o Senhor esteja com ela suprindo, Pai, cada necessidade. Também o profeta João Batista, Senhor, que já vem nessa jornada, desde o dia que ele se dispôs a andar na terra contigo e levar a tua palavra, Pai, está vivendo pela fé mesmo, literalmente, Senhor, precisando de alimento, de moradia, agora ele já está morando em um lugar, né? Sabe Deus até quando, mas tu providenciará todas as coisas. Prepara, Senhor, abre o coração das pessoas que têm o recurso, Senhor, que têm a finança e às vezes não oferta, não. Fica sabendo das mensagens lá e não oferta no grupo. Eu não sei se todos estão passando por crise, mas que seja R$20, R$10, não é para engordar o pastor, não é para comprar carro novo, não é para me fazer reforma na minha casa, não é para me comprar roupa nova, é para os irmãos, Pai. Por favor, sensibiliza os corações. Tem ministérios também em outros lugares precisando de ajuda, crianças, orfanatos, que a gente divulga também os trabalhos, Pai. Que cada um seja voluntário naquilo que tem, naquilo que pode doar, Senhor. Com sacrifício, às vezes, Senhor, até do seu próprio salário, enfim. Mas que sejam pessoas que realmente te amem e queiram fazer isso com um coração sincero e verdadeiro. Não por necessidade, nem por barganha, mas por amor, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui nessa live, seus parentes familiares que ainda discutem, debatem, Senhor, Bíblia com eles, que o Senhor dê a graça deles silenciar a teoria e viver uma prática mais intensa do teu amor para que envergonhe, Senhor, os argumentos contra o teu povo, a tua igreja. E também, Senhor Jesus, a pastora Nilva e os pastores que estão em lutas, em dificuldade, pastor Jones, pastora Nilva, ponha em libertação cada um, Senhor, que está em dificuldade, porque o tempo já está chegando, Senhor, de fazer a obra de transformação, Pai. A Erin também, Senhor, sustenta ela até o momento do Senhor também transformar ela, fazer a obra que o Senhor tem para a vida dela. E todos os que estarão aqui, Senhor, nessa live ainda no futuro, já oro para que venham vidas e vidas se agregar, Senhor, contigo, Pai, preparar para o arrebatamento, para a tua vinda, para a transformação, para as coisas que vão vir. E também, Senhor, para os 144 mil, que nós não sabemos quais serão as pessoas que serão identificadas com esse dom, com essa capacidade para lutar até o final. Por favor, Pai, esteja fortalecendo eles, esteja fortalecendo os teus anjos na batalha, Senhor. O Gabriel falou para Vicky que eles estavam mais rápidos, mais velozes, com mais poder, porque nós, igrejas, tínhamos orado por eles, Pai, e assim seja, Pai.
Em nome de Jesus, fortalece teus anjos na batalha, fortalece toda a tua igreja, teu povo, vai ao encontro daqueles que estão perseguidos na Coreia, nos lugares mais difíceis, que estão em prisão, em tortura, em trabalhos forçados, na Arábia, nos países árabes, enfim, Senhor. Sustenta com milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Rasga o céu agora, Pai, para fazer os milagres, os prodígios e maravilhas que vão estarrecer as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo caia por terra, que todos os planos do maligno não deem nada, que todo levante que venha contra nós caia por terra, porque se levantaram primeiro contra ti e depois contra nós. Por isso, Senhor, levanta e defende o teu povo em toda a terra, porque chegou a hora e o tempo de fazer justiça aos seus santos, Pai. Abençoa os nossos demais familiares também, Senhor, que ainda não creram, os que creram, que se coloquem em obediência, em temor, e os que ainda não creram se arrependam dos seus pecados, que vidas e vidas sejam salvas, que a colheita seja magnífica, que nós possamos tocar as trombetas, nos posicionar onde nós estivermos, para denunciar as obras do mal, Senhor, e anunciar o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Profeta João Batista, essa é coisa nova que eu vi hoje. Foi depois da semana passada, mano, depois que eu vi aquela oferta, entre em contato comigo. Alguma coisa dessa semana? Ficar sem comida? O que é? Sim. O arroz está bem pouquinho, bem, sabe assim, valeu? Mas, pelo menos Deus preparou um lugar, né, para não ficar. O apartamento aqui está em ação judicial. Não sabe quando que vai resolver. Então não tem que pagar condomínio, é só a energia, entendeu? Mas é só mês que vem. Final do mês, né? Aí a alimentação mesmo, aí é pouca coisa, né? Comprar alimento. Eu tô pensando nesse curso de teologia, se tá me atrapalhando ou não. Tô pensando se para, não para. Tô orando por isso. Porque não tem condição financeira, sabe? E aí gasta com transporte para ir voltar, né? Eu acho que faltar comida é demais, né, Marcos? Então eu converso com o senhor, tá? Para não passar coisa pessoal aqui, não compartilhar com ninguém. Eu converso com o senhor pelo Telegram. Hoje, porque a gente conversou semana passada, parece que tem outra coisa nova aqui. Fique na paz, no amor de Deus, querido. Tchau, tchau. Amém. Tchau, pastor João. Deus que abençoe. Amém. Eu vou entrar em contato com o senhor também, viu, pastor? Tá bom. Obrigado. Quarta-feira. Tá bom, Deus abençoe. É isso aí. Então, tem mais alguém que orar para a gente encerrar a gravação também depois? Aí pode continuar conversando, né? A gente até, depois da live, ficou eu, o irmão Daniel e a irmã Alexandra, eles descobriram que eu... Eu vou orar, sim. Pode orar, então. Agradecer a Deus, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Perdoe nós por, às vezes, ter alguma falha, né? Que a gente, às vezes, nem sabe. Ou se sabe, né? Que arrependa, não pratique mais. Em nome de Jesus, né? Assim como o Senhor sempre falou, né? Não pratique mais, não continue, né? Eu peço que o Senhor abençoe a cada um. Eu agradecer ao Senhor pelo lugar, porque é uma benção mesmo o lugar que está aqui, todo mobiliado, um apartamento todo arrumadinho. Deus viu aqui. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um onde que estiver. Então, dessa mensagem, por onde que estiver, né? Talvez seja um lugar que tenha guerra, destruição, ou seja lá o que for. Mas lembra que sempre Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele é nosso Pai, feito em carne, e está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu peço que o Senhor continue abençoando nós, protegendo. Livra nós das ciladas, né? Das coisas más e das falsas pessoas, né? As pessoas que estão agindo de má fé. Quando é assim, o Senhor até permite que essas pessoas saiam perto de nós para eles verem que estão errados, né? Não por maldade, porque Deus é amor, só que Ele é justo, né? Peço que Ele continue abençoando nós, protegendo, guiando nas curas, libertações, treinamento, curando problemas de saúde, né? Igual a pastora Nilva,
Comigo eu passei um dia bem ruim também, não está muito bom ainda, mas está melhorando. A minha irmã de sangue, a Maria Aparecida, peço que o senhor entre cura, né? Ela está com inflamação nos ombros, dor no corpo. Eu peço que o senhor faça aquilo que for necessário da vida dela, Pai, em nome de Jesus. O senhor venha curar, salvar e libertar todos nós. A todos os dias, né? Que a cada manhã nossa mente se renova no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe aí. Obrigado a Deus por tudo, né? Porque nós estamos aqui, escolhidos por Deus, amém? Amém, glória a Deus por tudo. Mais alguém vai orar? Mais alguém? Amém, glória a Deus. Tem muita gente que faz oferta direta para a pessoa, né? Mas, tá. Então eu vou... O Daniel não vai falar nada, não vai dizer... Orar. Já orei no princípio. O irmão Ezequiel é que eu estava à espera que orasse. Não, o irmão Ezequiel nunca ora. Não. Eu pensava que costumava orar. É o irmão Gustavo, é. Pronto, acerca disso que o pastor Lucas falou, acerca da inteligência artificial, não posso dizer nada porque eu não odeio isso, não consigo comunicar com isso, não recuso-me. Está aqui um irmão meu aqui ao lado que é testemunha do que eu estou a dizer, que eu nem as caixas automáticas dos supermercados uso. Prefiro ficar numa fila meia hora, uma hora se for preciso, não me importa, mas não vou às caixas automáticas porque é uma pessoa que podia estar ali. Então sempre tive essa coisa de não... Simplesmente recuso-me a colaborar com esse tipo de coisas. Agora, acerca do que falou pronto, como pediu para comentar, eu comento. Acerca do que falou de ataques espirituais, aquilo que posso dizer é que, pronto, tenho um irmão mais novo que é esquizofrénico e que já fui atacado várias vezes por ele. E pronto, ele realmente, quando estava nas crises, quando tinha ataques, ele tinha conversas completamente demoníacas. Não tinha nada a ver com... E pronto, eu sabia que aquilo era uma coisa demoníaca, não era uma coisa... Eles dizem que é do fórum psicológico. É do fórum psicológico, mas a esquizofrenia tem qualquer coisa ali de demoníaca, porque as coisas que dizia quando estava com essas crises não tinha nada a ver com a outra pessoa quando estava num estado normal e continuava a ter a mesma doença. Por isso, é isso. Acho que o pastor Lucas, eu vou-lhe explicar o problema, pastor Lucas, é que o pastor Lucas, como fala, diz tudo, a pessoa fica sem conseguir complementar nada, porque o pastor Lucas já diz tudo, o que é que a pessoa vai dizer? Vai dizer amém. É sinal que está a ensinar muito bem, pronto, a pessoa fica bem esclarecido, a pessoa acaba por ficar bem esclarecida, a pessoa fica, pronto, sem ter nada para complementar. O que posso complementar é com o testemunho, o meu testemunho pessoal acerca disso, lidar com esse tipo de coisas, a esquizofrenia, e é muito complicado. É mesmo muito complicado. Eu já lidei com isso também, não é fácil não. Tá gravando? Tá gravando então? Tá, quer que eu pare? Bom, só fazer uns comentários aí fora.
Posso parar, então? Posso parar? Pode. Tá, eu vou parar, peraí. Eu falei